Senhor presidente, senhoras vereadoras, e eu dou essa entonação aqui no senhoras vereadoras, porque pela primeira vez na história de Marília, nós estamos tendo uma legislatura com 2 mulheres. É um crescimento de 100% do gênero nesta casa, um ótimo sinal, um ótimo indicativo que aponta para que futuramente haja uma equivalência justa, necessária, cujas contribuições possam ser trazidas também a partir do gênero, não é? Nós homens temos uma dificuldade de entender certas matérias ou dar a elas devida importância, e se faz necessário que esse olhar feminino seja também aqui representado em diversas matérias que por vezes passam despercebida por nós. Esse é um vício de comportamento dos parlamentos brasileiros. Entretanto, nós estamos aqui com 100% de avanço nisso, de uma vereadora para 2, e que venham muito mais mulheres aqui para esta casa, trazendo certamente a sua riqueza e a sua contribuição. Então, por isso destaco senhoras vereadoras. Eu acho que essa é uma fala que era inédita nessa tribuna, e hoje, então, ela se materializa como um indicativo daquilo que seja melhor e futuro, e que esperamos por isso. A Casa discute o projeto de alteração do índice do IGPM para o índice em questão IPCA, não é? Nós temos esta discussão posta há tempo, já ouvimos aqui manifestações com as quais eu concordo, que poderíamos ter uma alternativa no meio. Poderia ter sido anunciado, por exemplo, que seria o IGPM por decreto, mas junto com ele já anunciado de imediato que fosse isso aqui junto. Não foi, criou toda uma celeuma, toda uma confusão. A sociedade civil organizada se mobilizou num final de semana, num sábado, num domingo. Eu, pessoalmente, assim que tive essa informação, que eu achava que seria pelo IGPM, porque a lei de 2015 que nós aprovamos aqui dava essa prerrogativa ao Poder Executivo. E à época, por que nós definimos o IGPM? A lei que veio da administração era uma lei que buscava embasamento, vereador Danilo, ao prefeito de então, de fazer por decreto a correção monetária, mas era uma lei muito vaga, muito aberta. Então nós pedimos que fosse feita uma análise de 2015, quando nós votamos, a 2005, ou seja, buscávamos os 10 anos anteriores, e com base nos índices oficiais de correção, que poderia ser qualquer um desses 3, e cada um deles recebe uma metodologia de cálculo diferente. Por exemplo, está incluso no cálculo do IGPM se a gasolina de avião aumentou. Se aumentou, aumenta o IGPM. São coisas que estão longe da realidade das famílias. Por exemplo, o IPCA vai trabalhar com um espectro de análise mais reduzido. Eles vão pensar em alimentos, aquilo que tem mais a ver com a população. Para que não ficasse vago à época, então nós decidimos que faríamos essa pesquisa, fizemos, e o IGPM foi, na média daqueles 10 anos, o menor indicativo. Para afastar qualquer possibilidade de aventura dos gestores, nós consignamos o IGPM. E ele de 2005 a 2015 foi bastante saudável. 2,16, 2,17, 2,18, 2,19. Ainda que teve um ano que foi 9%, mas ele contrapôs-se a um ano que foi 0%, dava uma média de 4%. Estava razoavelmente, porque também ninguém aqui é inocente ao ponto de imaginar que a administração não precisa fazer algumas correções, tendo em vista que tudo sobe, tudo tem as suas valorações majoradas, não é? Então é uma questão de racionalidade positiva. Mas de fato ficou fora, né? 24% foi acachapante. E eu escrevi no sábado, escrevi no domingo a minha contrariedade a isso. De imediato, liguei para pessoas, falei com o pessoal da coletoria, falei com o Marcos Rezende, que era o nosso presidente até aquele momento, alertei ele, razão pela qual até ele tomou a iniciativa de, na posse, fazer uma menção a isso, numa ocasião que estava todos os holofotes virados para cá, para chamar a atenção de que era insuportável a permanência desse índice. Então nós vimos agora essa lei chegando, trazendo para um fator corretivo. Alguém me questionou sobre a anterioridade da lei, não é? Porque matéria tributária tem que ter o princípio da anterioridade. Tem sim, mas tem a ver com a majoração de alíquota, que não era o caso, aqui é a correção, criação ou extinção de tributo. Aí teria uma vinculação ao princípio da anterioridade, porque nós estamos votando
em 2021, uma coisa que vai fazer efeito agora, e alguém perguntou, mas não teria que ser de 2020? Nesse tripé, criação, extinção e majoração de alíquota ou de base de cálculo, aí sim teria que observar o princípio da anterioridade, da anuidade anterior, que não é o caso aqui, é a correção monetária, e foi feito, claro que poderia ser zero, também concordo que sim. Entretanto, nós temos aqui um índice. Eu coloquei 2 emendas e pedi que fossem retiradas. Uma das minhas emendas, vereador Danilo, nós até falamos disso exaustivamente, tanto quanto o meu amigo, o vereador Nardi, que está ali, e eu dizia que nós tínhamos que consignar, numa conversa que tínhamos tido com o vereador Pfeffin também, e um sentimento quase que genérico da sociedade, de que nós deveríamos consignar que dos 3 fosse observado pelo gestor sempre o menor. E é isso que está aí. A emenda é razoável para esse projeto? É razoável. Por que então eu estou tirando? Estou tirando em razão de homenagear 2 situações. Primeira, do vereador Eduardo Nascimento, que eu vi na internet que ele publicou de uma forma muito inteligente, rápida, conhecedor que é como funciona a casa, ele protocolizou um projeto 001 de 2021, em que ele consigna um outro índice que não o IGPM como fundamento de correção por decreto. Eu acho que esse é um projeto que vai entrar na regularidade da casa, quando assim que terminar o recesso, esse projeto vai voltar para as comissões, esse projeto está no nosso radar, eu acho que será a ocasião perfeita para a gente discutir quais os índices naquele momento. Então eu até, em respeito ao vereador Eduardo Nascimento, retirei, disse isso a ele ainda há pouco ali, retirei a minha emenda, porque no projeto dele, talvez seja a ocasião mais própria, e não pegando carona aqui via emenda. Eu acho que uma matéria dessa grandeza tem que estar na forma de projeto de lei, não na forma de uma emenda, como que entrando ainda que seria de eficácia, a própria emenda produziria seus efeitos jurídicos. Outra situação, se lermos o projeto encaminhado pelo Executivo, na exposição de motivos, eles fazem referência à intenção da administração de equacionar ao longo do ano essa matéria também, em forma que a gente possa também, ou no projeto que é o primeiro, o projeto do vereador Eduardo é o primeiro, ou eventualmente a administração pública poderá encaminhar uma solução em definitivo para esse problema, trazendo uma desnecessidade de discutirmos isso agora nas minhas emendas. Como nós precisamos que haja uma visibilidade maior, será nos projetos de lei e não nas emendas que nós teremos a visibilidade necessária para tratar essa matéria. É bem possível que, se nós exaurirmos o assunto no projeto que vai ser discutido aqui a partir de fevereiro do vereador Eduardo, que aliás é um ótimo projeto, talvez não haja necessidade mais da administração se manifestar ao longo do ano, porque a gente equaciona ali naquele projeto essa importante matéria, dando a ela a visibilidade e homenageando o projeto 001 de 2021, razão pela qual eu retirei as minhas 2 emendas. Alguém me disse, senhor presidente, esses dias, falou, mas, vereador, você tem um projeto aqui que produziu efeitos extraordinários. Eu aprovei aqui nesta casa, no ano de 2016, um projeto de lei em que eu contemplo a necessidade de 2 audiências públicas antes de vir concluso aqui para essa casa qualquer majoração de alíquota de imposto de qualquer natureza que seja da competência do município. Porque o que nós vimos ao longo da história de Marília e de outros municípios? À noite, 28 de dezembro, véspera de carnaval, sei lá o que, o sujeito devia R$1.000 de IPTU, nós aprovávamos aqui, sem muito estudo, alguma coisa que aí amanhecia lá devendo 1.500. Quando ele sabia, já estava... A população não participava, não era agente ativo dessa questão, sendo ela o sócio que deveria entrar com o desembolso. Para que nunca mais aconteça isso, vereador Pfeffin, eu aprovei em 2016 uma lei que eu estipulo que qualquer majoração do Código Tributário da cidade, ou seja, a alíquota de qualquer imposto, de qualquer natureza que seja da competência do município, a saber, IPTU, ISS e TBI, não se fará mais, sem antes a administração faça 2 audiências públicas com 30 dias de distância entre a primeira e a segunda. E só depois de combinar com a sociedade, o projeto vai vir aqui para a gente votar ou não. E ainda assim, no final,
nós seremos os juízes não togados dessa matéria que é sempre tão delicada e dolorosa. Criei por aquele projeto, com a anuência dos vereadores que na oportunidade votaram favoravelmente, por unanimidade, criamos uma salvaguarda, criamos uma proteção. Mas alguém diz, mas e agora? É decreto. Decreto não se enquadra naquele perfil. Nós não vamos pegar, por exemplo, jamais o ISS que seja 2% ou 3% e vai vir um projeto para cá, para passar para 5%, sem que tenhamos que fazer 2 audiências. E eu acho que vai ter uma situação constrangedora para o Poder Executivo querer pensar em aumentar tributo de qualquer natureza, razão pela qual, por força desta lei, também por força dessa lei, esse foi o prefeito que dos últimos 30 anos não conseguiu aumentar 1 centavo de alíquota de imposto aqui na cidade de Marília. Barrado por essa lei, que é uma salvaguarda de uma lei que eu tive a inspiração de fazer, criando todo o sistema de proteção contra a sanha arrecadatória da máquina pública, que é fria. Quem pensa com o cofre, pensa sem coração. Até porque também não temos que tirar razão, de certa forma, porque é quem paga, não é? É quem cumpre os compromissos com a sociedade, que somos cada um de nós, de forma integrada, participando de uma forma ou de outra, com direitos e obrigações da vida social. Pois bem, posto isso, nós não estamos, então, justificando para alguns amigos meus, falam, mas tem uma lei sua. Eu falei, tem. Nós não estamos majorando a alíquota aqui. É correção monetária. Como o próprio dispositivo legal e as decisões dos tribunais superiores, só diz em sentido abstrato, será feito por decreto observando os índices oficiais. Nenhum magistrado definiu qual seria lá, sempre deixa em aberto. Aí fica vago. E é essa questão vaga que nós consignamos o IGPM que se mostrou ruim. Já foi um avanço consignar um índice, mas se mostrou negativo nessa oportunidade, e entendemos que a evolução da legislação, agora essa vai ser a nossa missão, criar um dispositivo que seja mais aberto para os índices, mas consignando que ao final seja escolhido pelo gestor aquele que seja mais menos gravoso, menos oneroso, e aí nós nunca mais teremos essa discussão. Ao projeto do vereador Eduardo Nascimento, eu até conversei com o vereador Feff, parece-me que ele até tinha uma disposição de conversar com o vereador à época, para tentar sugerir ou uma redação, sem que precisasse ser feita uma emenda lá. Mas essa é a discussão que nós teremos, e eu tenho certeza que, como todos nós estamos, não pela vitrine da paternidade do projeto, mas todos nós estamos pelo resultado pró-sociedade, eu tenho certeza que nós chegaremos a um bom entendimento aqui, para que isso seja de uma forma bastante urbana, resolvido em pró da sociedade. Já declino aqui que voto favoravelmente a esse projeto e as evoluções que ele trará. Outra questão que eu quero colocar aqui, ainda tenho 7 minutos, deixa eu denunciar uma questão aqui gravíssima, gravíssima. Nós temos um Código Tributário Municipal que é a herança de um tempo inflacionário que era a cultura brasileira, não é? Hoje você não tem mais 10, 15, 20% de desconto em nada, porque o mundo mudou, a inflação Selic 2%, às vezes 20% não é nem o markup do empresário, ou 10%. O supermercado trabalha do custo à venda na média de 3%, ganhando um volume extraordinário que tem. No ano de 2019, vereador Eduardo, para o seu conhecimento, sempre contributivo, eu apresentei um projeto de lei, uma emenda no projeto complementar 30 de 2018, que era o Código Tributário Municipal à época, fazendo umas alterações no artigo que à época recebia o número de 91. Hoje funciona assim, eu devo R$1.000 de IPTU, chegou meu carnezinho, com parcelas de março a dezembro. Se eu não pagar nenhum centavo, na passada do dia 31 para o dia 1º, eu recebo uma cominação punitiva via multa de 20% só para entrar na dívida ativa. Aquelas parcelas que eu não paguei em fevereiro, março, abril, se eu quiser pagar em janeiro, vai somar 1% de juro ao mês, cada uma delas. Aquela que eu não paguei em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 10% de juro sobre juro, porque é juros de 1% ao mês. Se já tinha 20% de cominação via multa, pelo simples fato de ter entrado em dívida ativa, com mais 10,
Na cara você já passou para 30%. Aí nós vamos entender o tamanho da inadimplência. Por que ela não é interessante? Observando isso, eu criei um projeto e aprovei aqui nessa casa a emenda 17 ao projeto de lei complementar 30/2019. O que eu aprovei aqui? 2 coisas. 4 coisas, vou destacar 2. Que a multa que haveria de vir não pode ser 20%. Isso é uma realidade que torna impagável aquele que já atrasou por alguma razão que justifique. Nós criamos lá um passivo para administração milionário, mas que vira uma ficção. Ela não acontece, ela não se materializa no cofre. Ganhamos, levamos, temos aí 700 milhões de passivo para receber do contribuinte. Só serve para contabilidades, não serve para pagar conta, porque ninguém paga isso. Então eu aprovei aqui, também acho que tem que ter uma combinação. Tem que ter uma punição no sentido, quero ser entendido aqui, né? Quero ser entendido. Tem que haver uma combinação, mas eu passo para 5%. Primeira questão. Segunda questão, se o meu carro cai num buraco, porque deu um buraco na rua, e eu estourei o para-brisa, estourou o motor, eu vou lá, entro com uma ação contra a administração, porque não preparou adequadamente a rua, ganho uma ação de dano material e de dano moral e às vezes até de lucro cessante. Perfez lá o valor de 20 mil reais, hipoteticamente falando. Vou para a administração, levo a sentença e falo, você tem que me pagar. Isso vai virar um precatório. Eles vão botar isso na conta para me pagar em quantos anos isso? Mas sobre aquilo, quando eles têm que me pagar, eles me pagam com 0,5%. Mas quando eu devo para ele, eu pago com 1%. Eu acho que essa equação precisa ser melhor equilibrada. E eu apresentei, então, junto com esse projeto, que trazia de 20% para 5%, e a correção deixar de ser 1% para 0,5%, com efeitos retroativos, porque lei penal favorece, retroage no tempo, para recalcular todos os débitos anteriores, com base nestas novas realidades. Eu aprovei e foi aprovado com 0,5%. Eu fiz mais 2 alterações que não tenho nem tempo para declinar, de menor importância, mas também não menos significante. E a Câmara aqui votou o veto, derrubando o projeto. Fizemos o projeto, entendia ser um projeto de altíssima relevância para o contribuinte. E aí a Câmara aqui, por 7 votos a 5, me parece, à época, derrubou o meu projeto. Então nós temos que pensar o que vamos fazer. Eu só quero dizer, isso foi em 2019, isso. Eu quero só dizer que nós estamos olhando essa harmonia, considerando que nós estamos numa sociedade de direitos e obrigações, cidadania, exercício de cidadania. Essa harmonia nós precisamos construir de uma forma que o executivo e o legislativo não sejam uma briga de gato e rato, mas que haja um entendimento pró-sociedade, seja como for. Está tudo certo, nós vamos levar adiante, mas eu acho que nós temos um tempo bastante hábil, pandemia nos convida a uma reflexão de tudo, dos valores, dos modos operantes, tudo vai ser diferente no novo normal, que não é mais normal. Então nós vamos voltar a tratar esses assuntos, só quero consignar essas matérias aqui, porque nós estamos aqui e não estamos brincando, pelo menos eu não. Estamos aqui muito ativos pensando na sociedade, das formas legais, tudo dentro dos princípios da legalidade. Posso perder nas votações, mas nós não vamos fazer graça aqui. Então nós estamos aqui muito atentos, eu acho que essa casa poderá se debruçar sobre tantos assuntos, cujo beneficiário será o conjunto da sociedade. Conjunto da sociedade. De forma a criarmos uma Marília mais justa, mais igualitária, em que nenhum de nós faça do mandato um meio para locupletar-se ou ter vantagens de outra natureza pessoal, mas faça do mandato um fim em si mesmo, a saber, uma Marília mais justa e mais igualitária. Voto favoravelmente a todos os projetos. Retiro minha emenda e vos convido
Desnecessário é convidá-los, porque cada um dos senhores sabe das vossas obrigações e impulsos. Mas para que a gente reflita, Marília. São essas minhas palavras, senhor presidente.